Em bibliotecas esquecidas pelo tempo, às vezes repousam artefatos que desafiam não apenas a história, mas a própria lógica humana. Entre todos os documentos misteriosos já encontrados, existe um em especial que há séculos intriga linguistas, historiadores, criptógrafos e até agências de inteligência, o manuscrito de Voynich. Descoberto em 1912, o livro está repleto de desenhos botânicos irreconhecíveis, diagramas astronômicos impossíveis e um texto completamente indecifrável. Mais de 600 anos se passaram desde sua suposta criação. E ainda hoje, ninguém no mundo conseguiu entender uma única frase sequer. E o mais perturbador, o texto parece ter sentido. Não é só uma coleção aleatória de símbolos, a estrutura, repetição, ritmo. É como se alguém quisesse transmitir algo, mas para ninguém compreender. Hoje, você vai mergulhar comigo no maior enigma não resolvido da literatura, o livro que ninguém pode ler. E talvez nunca deveria ter sido lido. O manuscrito tem cerca de 240 páginas. Embora se saiba que algumas estão faltando, ele mede aproximadamente 23 centímetros de altura por 16 centímetros de largura, e foi escrito em um pergaminho extremamente bem preservado, o que aumenta o mistério sobre sua idade real. Seu conteúdo se divide em várias seções, mas todas têm algo em comum. O texto é escrito em uma linguagem completamente desconhecida, apelidada de voynichês. E ao redor há ilustrações perturbadoras, plantas que não existem na Terra, mulheres nuas em banheiras ligadas por tubos misteriosos, diagramas astrológicos com símbolos nunca antes vistos, códigos que parecem se repetir com lógica matemática. Criptógrafos profissionais afirmam que o texto tem padrão estatístico compatível com linguagens reais, ou seja, ele foi escrito para fazer sentido. Mas até hoje, ninguém conseguiu traduzi-lo. O manuscrito foi atribuído, por datação de carbono, ao início do século XV, mais precisamente entre 1414 e 1438. Mas quem o escreveu? E por quê? As teorias são inúmeras. Um código alquímico medieval, usado para esconder fórmulas e rituais proibidos, um tratado farmacêutico de uma civilização perdida, um experimento linguístico, como se alguém tivesse inventado um idioma do zero. Ou pior, um livro dado por seres que não são daqui. Durante a Segunda Guerra, até a NSA tentou quebrar o código, sem sucesso. Pesquisadores de universidades como Yale, Oxford e Stanford passaram décadas analisando padrões de letras, frequências e contextos. Alguns cientistas cogitam até que o manuscrito tenha sido escrito por alguém com acesso a conhecimentos futuros ou de origem não terrestre. Outros dizem que é apenas uma fraude elaborada, mas isso levanta uma questão incômoda. Quem teria a capacidade de inventar um idioma com estatística linguística real no século XV? Até hoje, ninguém deu uma resposta satisfatória. Nos últimos anos, equipes da Universidade de Alberta, do MIT e da IBM tentaram aplicar modelos de inteligência artificial para decifrar o Voynich. Usaram redes neurais treinadas em centenas de línguas, comparações com sânscrito, hebraico, aramaico e línguas mortas. Foram usados algoritmos para detectar padrões criptográficos e clusters semânticos. E ainda assim, nada. Nenhum trecho foi traduzido com sucesso. Nenhuma frase foi compreendida. É como se o livro fosse feito para resistir a qualquer tentativa de tradução. Ou como se ele não tivesse sido feito para a mente humana. Há quem diga que ele seja uma simulação. Outros acreditam que ele carrega uma linguagem perdida da antiguidade, anterior até mesmo à escrita suméria. Mas a pergunta permanece. Se ninguém consegue entender, para quem esse livro foi escrito? O manuscrito de Voynich não é só um enigma linguístico. É um espelho que reflete os limites da nossa compreensão. Ele nos lembra que, apesar de toda a nossa tecnologia, algoritmos e poder computacional, ainda existem coisas que não podemos entender. E talvez
algumas não devamos entender mesmo. Será que o Voynich é apenas um truque? Ou será que contém um conhecimento que a humanidade ainda não está pronta para acessar? Até hoje, ele repousa na biblioteca da Universidade de Yale, fechado, intacto, desafiando cada nova geração e esperando. Inscreva-se no canal Segredos Históricos Oculto aqui. O que está oculto sempre vem à tona.